nós vamos voltar agora na história dos 90 milhões, que eu quero saber o seguinte: a Justiça bloqueou, mas o governo passado foi lá e mesmo assim pegou? Utilizou. Pelo menos o que você tem disponível ali foi investido nesse E para onde foi? Onde é que está isso? É isso que nós estamos levantando, que é aquilo que eu lhe disse. Nós estamos levantando os 270 todos, em que eles foram gastos, para que a gente possa, inclusive, discutir os 90, porque faltam 90. Falta 90 chegarem. Chegar do banco do BNDES. Tá. Governador, vamos entrar aqui um pouquinho na área da saúde. Tem algumas coisas aqui interessantes. Final do ano passado, eu entrevistei o prefeito de Belém do Selmar e ele me disse o seguinte: todo mundo que precisa de médico, atendimento hospitalar, vem do interior para Belém, enche os hospitais e isso é muito complicado. E ele disse, na entrevista que me deu em dezembro, que a terça parte do governo do estado não estava sendo cumprida. E é por isso que andava tão ruim o atendimento médico hospitalar aqui na cidade de Belém especificamente. O senhor tem notícia disso? Claro, deixa eu talvez colocar algumas coisas sobre isso que é importante a sociedade saber. Na verdade, uma parte da saúde de Belém, quando nós estivemos governador no passado, nós tínhamos várias dessas unidades de saúde que eram administradas pelo estado. Mas todos, ou pelo menos algumas pessoas, devem lembrar que existia uma discussão entre, inclusive, a época anterior à nossa, do governador Almir Gabriel, de então, com o prefeito Edmilson. Lembra disso? Onde o prefeito dizia que queria as unidades de saúde, porque não tinha como, etc, etc. Foram passadas. Isso. E eles não se entendiam, Gabriel e Edmilson. Eu chegando ao governo, recordo, isso foi registrado à época, eu fiz questão de chamar o prefeito, convidar o prefeito Edmilson, à época, para uma conversa, saber qual é o problema. E ele disse claramente o seguinte: não, nós, na verdade, nós queríamos as unidades de saúde, que o Estado... Isso não tem nenhum problema, nós vamos repassar as unidades de saúde. Foi repassado. Tá certo? Repassamos as unidades de saúde. Nós repassamos as unidades de saúde, mas como ele não tinha recurso no orçamento para manter, nós, inclusive, mantivemos as unidades de saúde por um determinado tempo. Nós, mais do que isso, além de manter as unidades, nós ficamos depois por um longo tempo mantendo os servidores daquelas unidades de saúde. Né? E isso foi. E praticamente as coisas funcionavam por aí. Hoje, nós estamos fazendo esse levantamento para saber exatamente como é que está esse quadro depois do governo passado. O Selmar até disse assim: fizeram o hospital metropolitano, botaram um muro em torno do metropolitano e ninguém entra lá. Vai todo mundo para o meu hospital. Aí tem uma coisa, eu vou chamar da mesma forma como eu chamei o prefeito Edmilson à época, eu vou chamar o prefeito Selmar para nós conversarmos sobre isso. E eu recordo que quando eu chamei o prefeito Edmilson, por incrível que pareça, nós fizemos uma coisa que eu acho que é muito interessante. Nós gravamos todinha a nossa reunião, para ficar claro e ficar disponível para quem quisesse depois acessar isso. Gravamos essa reunião. Vai ser gravado do Selmar também? Posso fazer isso com a maior tranquilidade para a gente discutir essas coisas de forma muito clara. A gente ficar bisbilhotando, saber como é que foi. Mas o que eu acho que é importante? O que nós estamos tentando fazer, os hospitais de média e alta complexidade, inclusive o metropolitano, né, eles têm um papel a cumprir no sistema global de saúde. Não são um hospital de atendimento... Não é isso. A gente precisa entender essa história. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Né? A musiquinha é muito perfeita nisso. O que nós estamos trabalhando agora, é efetivamente fazer o que nós chamamos de requalificar os hospitais municipais. Por quê? Tem vários municípios do estado... você tem mais de 70 mais de 70, né? No estado, mas nós vamos eleger alguns, não dá para pegar todos, não. Entendi. Nós estamos elegendo alguns municípios para atender as micro-regiões e tal, onde qual é a ideia? É que o Estado seja parceiro nessa ação. Nesses hospitais municipais. Municipais mesmo, tá certo? Entendi. No sentido de melhorar a qualificação de pessoal, até se for o caso, disponibilizar pessoal, disponibilizar alguns equipamentos, tá certo? Para que aqueles procedimentos menos complexos sejam resolvidos lá mesmo. Com isso, você evita essa corrida para a cidade. Agora, o que não dá, e eu não tenho estilo para isso, né, é que eu acho que para o doente não interessa se é estadual, municipal, federal. Você acha que o prefeito, de repente, está jogando para o governo o problema não estou dizendo que eu acho isso, problema da saúde? Eu estou dizendo que eu vou ver esses números e nós vamos disponibilizar os números para a sociedade. Por quê?
A pior coisa que pode acontecer é essa história de empurra entre esfera de governo. Eu não tenho feitio para isso, não. Quer dizer, o senhor vai sentar com o prefeito do Selmar para ver... Vamos ver os números quais são. Os números quais são a respeito daqui de Belém, da saúde claramente. O problema é esse. Se o Estado estiver devendo, vai pagar. Agora, se estiver sendo credor, aí nós vamos cobrar também. Isso aí com muita tranquilidade. Olha, já que a gente está falando de hospital... Saiu algumas notícias dizendo que o hospital de Tailândia está fechado. Primeira pergunta, está fechado? Segunda, se está, qual é o motivo? Bom, aí vamos lá. O hospital de Tailândia, nós deixamos na nossa administração, nós deixamos o hospital de Tailândia praticamente pronto. Certo. E tinha, na verdade, 90% do hospital estava construído e a sociedade local toda sabe, a população de Tailândia toda sabe. Passaram 4 anos... O hospital fechado. Tá certo? Não, para terminar 10% do hospital. Mas aí inauguraram no ano passado. Inauguraram ao final, na história da confusão de eleição, aí inauguraram a eleição. Tá. Mas não definiram um sistema claro de gestão do hospital. Dizem as más línguas, isso eu não sei, eu não gosto de... Então vou dar a informação como me foi passada, que a requisição de pessoal para o hospital... foi feita com carro só na rua. Eu até chego a achar que isso deve ser piada, porque não dá para tratar as coisas desse jeito. Mas como eu tenho coisas aqui que parecem piada, tá certo? Uma piada a mais, de mau gosto, claro, uma piada a menos. Aí que foi feito? Fecharam o hospital para rever isso? Então o que acontece é o seguinte, nós vamos sentar agora, discutir com o município de Tailândia, para ver uma forma efetiva de colocar aquilo, porque primeiro, é um hospital grande. Quando nós fizemos os 5 regionais, nós percebemos o seguinte, que particularmente nesse eixo Tocantins-Araguaia, ao longo da PA 150, você precisava ter mais algumas unidades que pudessem compensar isso. Não foi por acaso que nós botamos uma em Redenção e a outra em Marabá. Então, sentimos falta de fazer um mais em cima. Ele não é um hospital de média e alta complexidade, não. Mas ele é um hospital relativamente grande para atender esse eixo aí. Nós vamos mexer nisso. O Hélio está vendo exatamente essa coisa, que é muito mais para ver o sistema de funcionamento. Na verdade, ele está fechado e será aberto... Claro, mas aberto direito, para funcionar direito. Para funcionar. Pode ter certeza disso. Tá. Durante a campanha, muito se falou a respeito de um contrato de 20 milhões que o governo passado fez com uma empresa de construção civil para a locação de carros para a polícia. E aí, de repente, a cidade ficou cheia de carros da polícia, os páreos, né? Os carros páreos ficavam parados em vários locais, com a sirene ali rodando, tudo. E eu lembro que na campanha o senhor disse que que os carros eram inadequados, exatamente. Eram páreos 1000, pronto, sem ar-condicionado. E que também, o contrato também não deveria ter sido feito daquela maneira. Como é que está essa questão hoje? Nós ainda estamos vendo... Claro. Os carros aí, é claro que o senhor está com um mês e alguma coisa de governo, mas qual é... É bom a sociedade saber qual é a maneira com que o senhor vai lidar com essa situação? Nós temos que esgotar essa história desse contrato, tá certo? Vai encerrar esse contrato? Esgotar esse contrato. E não é a questão... Porque qual é o problema? A sociedade deve ter visto também um cemitério de veículos. Quantos veículos lá, hein, governador? Tinha mais de 100 veículos. Mais de 100 veículos. Que foram o quê? Veículos da polícia que estavam abandonados ali. Abandonados. Então, um dos equívocos foi efetivamente essa história. Fez a contratação e larga a manutenção. 20 milhões dava para arrumar todos esses carros, né? Não tem nenhuma... Até porque os carros tinham algumas coisas, segundo informações, eu não estava para constatar. Tinha carro que teve um problema de pneu e a partir daí, então ele foi sucateando. Né? Nós estamos tentando ver como é que resolve isso. Mas mais do que isso, essa história do policiamento ostensivo, todo mundo sabe que isso é importante. Isso sinaliza para a sociedade, sinaliza a presença do próprio Estado, e isso é importante para você reduzir os índices de criminalidade. Agora, você precisa estar adaptado. O que é que nós temos já informação? Que já está sendo feita uma discussão. Primeiro, elevar a potência do carro. Porque 1.0 todo mundo sabe que é muito Mas complicado. Aí o senhor está dizendo... Tá? Mas aí eu quero entender o seguinte, o senhor está dizendo que esse contrato será mantido e aí vai ser solicitado que venham outros carros? Não significa que seja com essa... Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não tenho nenhuma prevenção, tá certo? Ao fato de você alugar carro, não é esse o meu problema. O problema, na verdade, você precisa ter o carro disponível para fazê-lo. Se é alugado ou se é comprado, quem vai dizer isso, o que é?
é o custo de cada uma dessas duas coisas. Então o questionamento era o quê? Certo? Era que o carro era inadequado ou que Não, o valor era o questionamento o valor do errado? carro é inadequado, tá certo? O questionamento é que com aquele valor é possível conseguir um equipamento melhor. Coisa melhor. E essas eram as coisas que me foram ditas na Certo. época. O terceiro questionamento é que é estranho, pelo menos, tá certo? Uma empresa que trata de construção está alugando o veículo. Então, essas coisas todas é que foi uma coisa nebulosa na época. Além do que, você abandonar uma estrutura que já era própria do Estado e terminar, por que não incorporou isso? Por que não terminou trabalhando, adicionando esses carros ao que já vinha sendo feito? Mas, governador, então, assim, só para deixar bem claro, esse contrato com essa específica empresa, desses específicos carros, eles não serão renovados? Não. Esse contrato não. Esse contrato está sendo discutido. Nós temos que concluir, por quê? Porque, na verdade, a administração ela é impessoal. Também não posso chegar chutando o pau da barraca. Mas o senhor vai encontrar um novo modelo de fazer isso? Fazer isso de que você possa ter equipamentos melhores, tá certo? Tá? Obviamente, compatíveis com custo. Tá? Não tem como você colocar, por exemplo, alguns equipamentos desses. Você dizer que vai botar isso no interior, um carro 1000, é saber que você não vai fazer nada com isso. Porque você tem as estradas, você tem as ruas. É mise-en-scène, isso não dá para fazer. Em muitos bairros, em muitas comunidades, a polícia não tem coragem de entrar. E há muito tempo. A polícia ficava nas avenidas principais, mas lá dentro das comunidades, ela não tem coragem de entrar. Existe um pensamento de, não vou usar a palavra ocupação, que eu acho pesada demais, mas alguma coisa nesse sentido de entrar nesses locais onde há mais violentos da cidade, do estado? Sim, agora a experiência mostra também o seguinte, que se você faz a ocupação, a criminalidade baixa. A ocupação é um nome terrível, né? Mas que jeito? Mas você faz, a verdade é essa, a expressão que eles usam é isso. Então você ocupa, a criminalidade baixa. Mas se você não tiver políticas públicas, não adianta nada, que sejam implementadas lá, na hora que a polícia sair, tá certo? E você não vai imaginar que a cidade vai ficar sitiada, ou seja, vai ficar ocupada o tempo inteiro. Então, na hora que você retira, a criminalidade volta. E quais são essas políticas públicas, de repente, coisas do tipo, coisas dessas que eu estou lhe dizendo. Qual é a preocupação da gente casar isso com o Propaz? Tá? Então, os instrumentos, eles estão sendo testados isoladamente, porque eles começavam a funcionar no final do governo passado, então nós estávamos testando para você poder articulá-los então. Certo. Eu queria falar um pouquinho sobre educação. E uma dessas perguntas é sobre um tema polêmico, né, que está rodando por aí, que são as tais das compras feitas pela SEDUC sem licitação. O senhor já tem notícia desta notícia? Não, deixa eu te dizer. O que eu soube foi que recentemente alguém falou que tinham sido feitas 3 dispensas de licitação agora. Certo. Tá? Como eu tenho muito medo e como homem do interior, eu levo muito a sério alguns ditados populares, a história de que o hábito do cachimbo deixa a boca torta, eu fiquei logo muito preocupado e fui ligar para saber de que negócio é esse. Porque é bom que todo mundo saiba, claro, a dispensa de licitação, ela não é um crime em si. Claro. Mas ela é uma prática que só deve ser utilizada absolutamente de forma excepcional. Ou seja, quando você não tem uma outra saída, a legislação te define quando você pode utilizar isso. Quando eu soube disso, eu liguei. Aí o que foi que me colocaram? Não, já foi feito, não tinha saída. Nós prolongamos, eram contratos que já vinham, tá certo? E como eles expiraram, não se tinha tempo, não se teve tempo ainda de fazer as licitações, porque isso leva um certo prazo, tem toda uma série de procedimentos. Nós prolongamos esse contrato por um tempo curto para que se possa fazer as licitações. Certo. Foi essa a informação. Então é bom que tenha claro. Mas eu quero que a sociedade esteja vigilante. Eu não quero essa história de o hábito do cachimbo deixa a boca torta assim, mas vamos embora desentortar essa boca. Me ajude a desentortar essa boca. Bacana especial. Oferecimento YI Yamada. Completa a sua vida. Clean, Gestão Ambiental. E FIEPA, Federação das Indústrias do Pará.